Existe um tipo de mudança que não pede permissão, não busca aplausos e nem precisa de explicações. Ela nasce quando você decide, em silêncio, cortar tudo aquilo que rouba sua paz. Hoje você vai descobrir 8 coisas que precisa eliminar da sua vida sem anunciar, sem discutir e sem se justificar. Escreva nos comentários, em primeira pessoa. Eu escolho soltar em silêncio. Comecemos. 1. Hábitos ruins que destroem corpo e mente. Se você sente cansaço constante, confusão mental, falta de disciplina e a sensação de estar perdendo o controle da própria vida, isso raramente é má sorte e quase nunca falta de talento. Na maioria das vezes, são hábitos silenciosos trabalhando contra você todos os dias. Hábitos que parecem pequenos, inofensivos, até reconfortantes, mas que drenam o corpo e a mente sem que você perceba. Aqui vai uma verdade firme e clara. Sua vida é o reflexo do que você faz diariamente, não do que promete fazer algum dia. Os estoicos entendiam isso com precisão. Marco Aurélio não falava de motivação como um vento que precisa soprar. Ele falava de ação consciente. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você escolhe bem suas práticas diárias. Não existe transformação real sem disciplina. Talvez você se reconheça aqui. Você promete começar depois, justifica excessos como descanso, usa distrações como anestesia emocional. E enquanto isso, sua energia cai, seu foco se fragmenta e seu caráter se enfraquece. Não porque você seja fraco, mas porque permitiu rotinas que corroem sua força interior. Um hábito ruim não destrói você de uma vez, ele desgasta lentamente. É como uma gota constante caindo sobre a rocha. Rede sem controle, sono desorganizado, comida que apaga o corpo, pensamentos repetindo, não é tão grave. Tudo isso constrói uma mente reativa, não uma mente estoica. E uma mente reativa vive cansada, dispersa e sem direção. A filosofia estoica é direta. Controle o que depende de você. E o que mais depende de você é como você começa e como termina seus dias. Quando você escolhe hábitos que fortalecem o corpo, a mente clareia. Quando organiza sua rotina, as emoções se estabilizam. Quando repete atos corretos, o caráter se fortalece. Não se trata de eliminar tudo de uma vez, como um ato dramático. Trata-se de tomar uma decisão firme e silenciosa, retirar o que te enfraquece e substituir pelo que te constrói. Movimento no lugar da apatia, ordem no lugar do caos, presença no lugar da fuga. Isso é autodomínio, isso é fortaleza interior. E o ponto final é este: escute com atenção. Ou seus hábitos governam você, ou você governa seus hábitos. Não existe meio termo. A verdadeira vitória não é externa, é interna. E começa quando você para de se trair nas pequenas coisas para voltar a se respeitar no cotidiano. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar trazendo mais conteúdos como este para você. 2. O personagem que você inventou. Existe algo que muitas pessoas evitam encarar. Elas não estão vivendo como realmente são, mas como acreditam que deveriam ser. Criaram um personagem, uma versão mais polida, aceitável e conveniente. E esse personagem, embora pareça proteger você, acaba drenando sua energia por dentro. Talvez você se reconheça nisso. Diz sim quando queria dizer não. Ajusta sua opinião para não incomodar. Se adapta demais, se contém, se esconde um pouco. Não porque seja falso, mas porque aprendeu que agradar parecia mais seguro do que ser autêntico. Com o tempo, essa máscara fica pesada e começa a roubar sua energia, sua clareza e sua direção. Na mentalidade estoica, isso é uma perda silenciosa de poder pessoal. Marco Aurélio foi direto. Quando você não é fiel à sua própria natureza, acaba vivendo em conflito consigo mesmo. O personagem busca aprovação externa, o caráter busca coerência interna. E apenas um deles
pode conduzir sua vida. Esse personagem nasce do medo. Medo de rejeição, medo de decepcionar, medo de ficar sozinho. Mas existe uma verdade simples e firme. Quanto mais você interpreta um papel, mais se afasta da paz mental. Autodisciplina não é apenas fazer o que precisa ser feito, também é parar de fingir o que você não é. Sêneca já advertia que nenhuma multidão pode dar estabilidade a quem não está em paz consigo. Você pode receber aceitação, elogios, reconhecimento, curtidas e ainda assim sentir um vazio. Porque a energia usada para sustentar uma fachada não é a mesma que constrói sua vida real. Eliminar esse personagem não exige anúncio nem confronto. É um processo silencioso. Ele começa quando você para de se justificar tanto, quando fala com mais honestidade, quando aceita que nem todos vão entender. E mesmo assim continua. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você não depende da opinião alheia para se validar. No dia a dia, isso aparece em gestos simples, mas profundos. Você toma decisões sem precisar explicar tudo. Convive com menos pessoas, porém com relações mais verdadeiras. Seu tempo se organiza e sua mente se acalma. Você deixa de agir para ser aceito e passa a agir a partir do seu centro. E então, algo inevitável acontece. Você começa a atrair conexões genuínas, pessoas que não amam sua máscara, mas respeitam sua essência. Seu caráter se fortalece, sua clareza aumenta e seu propósito fica cada vez mais limpo. 3. A necessidade de controlar tudo. Existe um peso invisível que muitas pessoas carregam todos os dias sem perceber. A necessidade de controlar tudo. Resultados, pessoas, tempo, cenários. E quanto mais você tenta, mais cansado se sente. Não porque seja fraco, mas porque está lutando uma batalha impossível. Talvez aconteça assim. Você planeja demais, antecipa problemas que ainda nem existem, se preocupa com decisões alheias, com o futuro e com tudo que pode dar errado. A mente não descansa, a energia se dispersa e mesmo fazendo muito, você avança pouco. Isso não é disciplina, é desgaste. A mentalidade estoica é direta. Nem tudo está sob seu controle. Aceitar isso não é desistir, é maturidade. Epicteto ensinava com clareza absoluta: existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Quando você mistura as duas, nasce a ansiedade. Quando aprende a separar, surge a paz. O problema não é ser responsável. O problema é carregar o que não te pertence. Você quer garantir resultados quando, na verdade, sua tarefa é agir com integridade. O controle excessivo cria uma falsa sensação de segurança, mas por dentro aprisiona. É como segurar areia na mão. Quanto mais forte você aperta, mais ela escapa. Grandes líderes compreenderam isso ao longo do tempo. Eles agem com clareza, tomam decisões firmes e depois soltam o resultado. Marco Aurélio não governava com obsessão, mas com aceitação consciente. Ele sabia que seu poder estava no caráter, não no desfecho. No cotidiano, isso se torna algo muito prático. Você faz o que precisa ser feito hoje com atenção. Organiza seu tempo, cumpre sua palavra, entrega seu melhor e depois solta. Você não fica ruminando, não persegue cenários imaginários, confia no processo. Isso é autodisciplina real. Quando você abandona a necessidade de controlar tudo, algo profundo se reorganiza por dentro. A respiração desacelera, as decisões ficam mais claras, a mente para de correr e começa a observar. O budismo chama isso de desapego, o taoísmo chama de fluir, o estoicismo chama de sabedoria prática. E existe uma ideia que vale guardar. Seu poder não está em dominar o mundo. Seu poder está em dominar sua resposta. É aí que vive sua liberdade. É aí que nasce sua força interior. 4. As correntes do ontem. Existe algo que muita gente carrega sem perceber. Não faz barulho, não aparece por fora, mas pesa todos os dias.
as correntes do ontem. Memórias, culpas, erros, feridas, coisas que já terminaram, mas que você continua revivendo como se ainda estivessem acontecendo. E enquanto sua mente olha para trás, seu presente perde força. Talvez seja assim com você. Você se reprova por decisões antigas, se julga pelo que não deu certo, repete cenas na mente uma vez, outra vez e de novo. Como se revisitar a dor fosse uma forma de pagar uma dívida. E mesmo com o tempo passando, você continua preso a uma versão antiga de si. Não porque seja fraco, mas porque ninguém ensinou você a soltar com sabedoria. A mentalidade estoica é clara. O passado não tem poder por si só. O poder é você quem entrega quando transforma o passado em identidade. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que decide fazer com o que aconteceu. Essas correntes aparecem no cotidiano. Você procrastina porque duvida de si. Evita novos desafios por medo de repetir erros. Administra mal o tempo porque sua energia fica presa em pensamentos que já não servem. Não é falta de capacidade, é excesso de carga emocional. Os estoicos não negavam a dor, eles a observavam com clareza. Sêneca ensinava que a ferida vira sofrimento quando você a toca sem descanso. O passado não se elimina, ele se ressignifica. Ele vira experiência, não condenação. Soltar não é esquecer. Soltar é parar de se punir. É olhar para o que aconteceu e dizer: isso me ensinou. E então, escolher agir hoje, mesmo que ontem não tenha sido perfeito. Na prática, isso aparece quando você toma decisões sem pedir permissão aos velhos medos. Quando usa disciplina para construir, não para se castigar. Quando você escolhe o agora como campo de ação, algo profundo acontece. Ao parar de arrastar o passado, sua mente clareia, suas emoções se organizam e seu caráter se fortalece. O budismo chama isso de presença, o taoísmo chama de fluir com o momento, o estoicismo chama de domínio interno. Guarde isto, o passado explica, mas não governa. Quando você entende isso, recupera seu poder pessoal. Para de se definir pelos erros e volta a se definir por decisões conscientes. Eliminar as correntes do ontem em silêncio é um ato de respeito por si mesmo. É usar o vivido como fundamento, não como prisão. 5. A prisão do apego. Existe uma forma de sofrimento que nem sempre parece sofrimento, mas pesa mais do que aparenta: a prisão do apego. Ela não aparece por fora, mas é sentida todos os dias. Surge quando você entrega a outra pessoa a chave da sua paz. Quando seu estado emocional depende de uma ligação, de uma mensagem, de uma resposta que você não controla. Talvez você já tenha vivido isso. Acorda com ansiedade, pega o celular, interpreta silêncios, ajusta seu comportamento para não perder alguém. E, sem perceber, começa a negociar consigo mesmo. Aos poucos você perde firmeza, clareza e dignidade. Não porque não ame, mas porque teme perder. Na mentalidade estoica, isso é uma perda profunda de autonomia interior. Epicteto foi direto: ninguém pode ferir você se esse poder não for entregue. Apego não é amor. Apego é dependência emocional. E a dependência enfraquece até o coração mais nobre. O apego nasce de uma ideia equivocada: acreditar que o outro precisa completar aquilo que você ainda não construiu dentro de si. Mas nenhuma relação sustenta esse peso. Quando você torna alguém responsável pela sua felicidade, transforma essa pessoa em juiz e, sem perceber, em carcereiro. Isso não é união, é confinamento. Os estoicos entendiam que a fortaleza interior é a base de qualquer vínculo saudável. Marco Aurélio governava um império, mas não permitia que seu equilíbrio dependesse de outras pessoas. Ele sabia que o amor verdadeiro nasce da liberdade, não da necessidade. Duas pessoas completas se escolhem, duas pessoas vazias se agarram. No cotidiano, soltar o apego é simples, mas exige maturidade.
Você recupera sua rotina, cuida do seu tempo, mantém sua disciplina mesmo quando o outro não está. Não mendiga atenção, não persegue afeto, continua avançando com dignidade. E algo importante acontece. Quando você para de precisar, começa a escolher. Suas emoções se organizam, sua mente se acalma. Você deixa de reagir com medo e passa a responder com clareza. O budismo chama isso de desapego consciente. O taoísmo vê como harmonia natural. O estoicismo chama de domínio de si. Guarde isto com calma. Amor não tira sua liberdade, dependência tira. Quando você elimina o apego em silêncio, recupera seu centro. E a partir desse lugar, o vínculo que chega não te consome. Ele caminha ao seu lado. Você não está aqui para se completar com alguém. Você está aqui para compartilhar aquilo que já é. Existe uma armadilha silenciosa que parou mais vidas do que você imagina. Não faz barulho, não dói no início, mas cobra um preço alto com o tempo. Ela se chama amanhã. Essa palavra confortável que usamos para adiar decisões, sonhos e mudanças importantes. E enquanto você espera o momento perfeito, a vida continua passando. Talvez você se reconheça nisso. Você sabe o que precisa fazer, mas não agora. Primeiro mais tempo. Primeiro mais segurança. Primeiro sentir que está pronto. E assim, dia após dia, você adia hábitos, metas, conversas e decisões que poderiam mudar seu rumo. Não por falta de capacidade, mas por medo de começar. A mentalidade estoica é firme. O único tempo real é o presente. Marco Aurélio repetia isso constantemente. Você não controla o amanhã. O futuro é incerto. A única coisa que pode governar é este momento e a ação que escolhe agora. A armadilha do amanhã se disfarça de prudência, mas muitas vezes é evasão. Você diz que está planejando, mas está evitando. Diz que está esperando, mas está se escondendo. E enquanto isso, sua energia enfraquece, sua disciplina se quebra e sua confiança diminui pouco a pouco. Os estoicos sabiam disso. A vida não se constrói com intenção, mas com ação. Sêneca advertia que o problema não é termos pouco tempo, e sim desperdiçarmos muito dele. Cada vez que você adia, paga o preço em oportunidades, crescimento e respeito por si mesmo. No cotidiano isso é claro. Você deixa para depois aquele hábito simples que sabe que precisa. Adia uma decisão importante. Adia cuidar do corpo, da mente, do propósito. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com calma. Começar agora sempre será imperfeito. Começar tarde é perder vantagem. Quando você decide agir hoje, algo muda por dentro. A mente se concentra, as emoções se alinham e o caráter se fortalece. O budismo chama isso de atenção plena. O taoísmo chama de fluir com o momento. O estoicismo chama de ação correta no presente. Não espere se sentir preparado. A preparação nasce no caminho. Não espere condições ideais. A disciplina se constrói nas condições reais. Cada pequeno passo dado hoje rompe uma corrente interna. Guarde isto. O amanhã é uma promessa que ninguém fez a você. A vida sempre responde ao agora. 7. A mentalidade fixa. Existe uma barreira silenciosa que trava mais pessoas do que falta de tempo ou dinheiro. Ela é quase invisível. A mentalidade fixa. A crença de que eu sou assim e não posso mudar. Quando você acredita nisso, para de tentar. Talvez repita em silêncio que não é disciplinado, que não consegue se organizar, que sempre foi assim. Usa o passado como sentença e, sem perceber, fica parado. Procrastina, adia metas e deixa oportunidades passarem. Não porque não consegue, mas porque decidiu internamente que não vale a pena tentar. Do ponto de vista estoico, essa crença é uma forma de desistência interna. Epicteto ensinava que ninguém nasce com caráter pronto. O caráter é forjado a cada escolha. O problema não é falhar. O problema é acreditar que a falha define quem você é.
A mentalidade fixa se alimenta de comparações e rótulos. Você se olha, se julga e cria limites que ninguém pediu para você criar. Enquanto isso, o tempo passa. Os estoicos entendiam algo essencial. O ser humano muda quando decide treinar a mente como treina o corpo. Não é talento, é prática. No cotidiano, isso aparece quando você evita desafios por medo de não estar à altura, quando abandona rotinas porque acredita que não consegue ser constante. Mas existe uma verdade simples que precisa ser lembrada. Você não falha porque não pode. Você falha porque ainda está aprendendo. Adotar a mentalidade de aprendiz muda tudo. Você observa em vez de se condenar. Usa erros como informação, não como punição. Organiza melhor o tempo porque entende que progresso acontece passo a passo. Autodisciplina deixa de ser guerra e vira treinamento consciente. Então, o diálogo interno muda. Você se torna mais paciente consigo mesmo e seu caráter se fortalece. O budismo chama isso de mente de principiante. O taoísmo chama de flexibilidade. O estoicismo chama de progresso moral. Todos apontam para o mesmo caminho. Crescer é uma decisão diária. Guarde isto. Você não está terminado. Enquanto respira, pode melhorar. Quando você elimina em silêncio a mentalidade fixa, recupera o poder de escolher. E cada dia deixa de ser repetição do passado para se tornar uma nova oportunidade de transformação interior. 8. A insegurança dentro da sua mente. Existe uma batalha silenciosa que quase ninguém vê, mas que define o rumo da sua vida. Ela não acontece fora, acontece dentro da sua mente. É aquela voz interna que duvida, questiona cada passo e faz você pensar demais e agir de menos. Essa insegurança não grita, ela sussurra e por isso é perigosa. Talvez aconteça todos os dias. Você tem ideias, planos, intuições claras, mas algo dentro de você segura. Analisa sem parar, procura a decisão perfeita, espera se sentir pronto. E enquanto espera, o tempo passa. A energia se drena, a confiança diminui e, sem perceber, você vira espectador da própria vida. O estoicismo é direto. Dúvida constante nem sempre é prudência. Muitas vezes é medo vestido de razão. Marco Aurélio entendia isso. Não perdemos força por não saber o que fazer. Perdemos força por não ter coragem de fazer. A mente insegura negocia com desculpas. O caráter firme age com o que tem. A insegurança se alimenta de perguntas inúteis. E se eu falhar? E se eu não for suficiente? E se eu me arrepender? Mas a vida não premia quem nunca erra. A vida se move com quem avança. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pensar demais rouba o presente e paralisa o futuro. Eliminar essa insegurança não exige confronto externo, exige silêncio e decisão. Quando essa voz aparecer, não discuta com ela, não tente convencê-la, apenas haja, apesar dela. A ação é o antídoto do medo. Autodisciplina é a ponte entre o que você sabe e o que você faz. Comece pequeno, decida algo simples e cumpra. Não porque seja fácil, mas porque é seu compromisso. Cada ação coerente fortalece seu caráter. Cada passo firme tira a força da dúvida. Epicteto ensinava: você não controla o primeiro pensamento que surge, mas controla o que faz depois. Aí está a sua liberdade. Com o tempo, algo muda. A mente se acalma, a clareza aparece. Você percebe que não precisa de certeza absoluta, precisa de direção. A insegurança perde força quando entende que não manda. E você recupera algo essencial: respeito por si mesmo. Agora volte ao silêncio consciente. Se alguma dessas ideias mostrou o que você precisa soltar, escreva novamente nos comentários. Eu escolho soltar em silêncio. Porque nem toda mudança precisa ser anunciada. Algumas das mais poderosas acontecem quando ninguém está olhando. E se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário.
Assim, o YouTube entende que esse tipo de mensagem ajuda mais pessoas e eu posso continuar trazendo novos vídeos como este para você.